Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Animados para continuarmos aí nessa etapa, né? Espero que vocês estejam descansados para vencermos aí mais essa etapa, né, gente? Então vamos lá. Neste capítulo nós vamos falar sobre uma classe gramatical que nós ainda não vimos, chama numeral. Né? Nós já vimos substantivo, adjetivo, verbo, artigo, né? E agora chegou a vez de numeral. Aí eu sei que muitos, né, ficam questionando, sempre vocês me perguntam, professora, mas por que a gente vai estudar numeral? Numeral não é matemática, né? Então eu vou mostrar para vocês assim a relação que tem os numerais, porque nós vamos ver de uma forma gráfica, né, a representação desses numerais. Então, eles estão relacionados no nosso dia a dia, a todo momento. Se você vai no supermercado, né, se você vai fazer compras, né, o valor da mercadoria, a quantidade. Se você vai ligar o celular para uma pessoa, o número dela. Se você sai para comer um pedaço de pizza. Então, a todo momento, nós estamos lidando aí com os numerais. Por isso, a importância de conhecer mais sobre eles. Então, neste capítulo, vocês vão abrir aí na apostila, aí a partir da página 11. Então, gente, vou explicar quais as funções dos numerais, né? Qual a sua classificação, para a gente poder aí prosseguir, ok? Então, gente, nós vimos que, igual eu acabei de falar, quantidade. Quando você quer saber, por exemplo, quantas figurinhas de algo, quem gosta aí de figurinhas? Eu tenho 200 figurinhas. Está se relacionando aí, essa relação aí de quê? De quantidade, né? Eu tenho 12 anos. Meu colega tem 12, outro tem 14, minha mãe tem 40. Tudo isso está relacionado à quantidade, né? Então, ele tem essa função. Uma das funções dele é de expressar quantidade, né? Por exemplo, vou colocar aqui o numeral 26, um exemplo, né? Essa representação aqui, eu preciso aqui, né? Eu precisei aqui de 2 numerais para poder fazer essa representação, né? Precisei do 2 e precisei do 6. E a forma de representar a escrita desse numeral 26, o que ele indica, né? Quantidade, qual é a relação dele? Então, é uma das funções. Temos posição. Quando você vai, por exemplo, você está na fila de um caixa do supermercado. Tem 4 pessoas na sua frente. Você, eu estou no 5º lugar. Né? Quando você vai comprar lanche na escola, sempre tem aquelas pessoas, às vezes, que estão na frente, na hora de você comprar o seu lanche. Então, quer dizer o quê? Posição. Nossa, eu fui comprar o ingresso do show, mas tinha assim umas 30 pessoas na minha frente. Ali, neste momento, você está querendo mostrar o quê? Posição, né? Você está em que lugar da fila? Eu sou o 20º. Posição. Em relação à sua posição em relação à fila, né? Também tem essa função. Temos aí multiplicativo, né? Significa multiplicar. A minha irmã tem o dobro da minha idade, né? Dando uma ideia de multiplicação. O triplo, ele tem o triplo, né, de figurinhas que eu tenho. Também tem essa função, né, de dar aí. E fração. Por exemplo, quando a gente sai para comer uma pizza, eu quero só a metade, eu quero a metade. Eu quero um pedaço, eu quero comer um terço, né? Tem gente que come muita pizza. Então, bolo. Se você pega um bolo e você divide em várias fatias. Geralmente, quando está estudando, né, em matemática, eu já vi vocês, né, fazendo essas atividades. Quando vai estudar a fração, né, a professora pede para levar lanches, bolo, tortas, e aí divide em várias fatias, né? Um terço, um meio, um quinto, para vocês terem essa noção de fração, ok? E dentro da classificação dos numerais, né, eu fiz aqui tipo um mapa mental.
eu temos aqui, igual eu falei, cardinal. Cardinal são esses numerais que eles indicam quantidade. Todos, 1, 2, 3, 100, 200, 500, todos esses numerais, né, eles expressam quantidade, nós chamamos de cardinal. E temos aqui ordinal. Como eu disse para vocês, ordinal vem de quê? De ordem, primeiro, segundo. O atleta tirou o terceiro lugar, né? Posição, ordem. Multiplicativo, foi o que eu acabei de explicar. Dobro, triplo, quádruplo. Fracionário. Fracionário, você já sabe, vem de fração, né? 1/2, metade, 1/4, né? E temos aqui também, gente, o coletivo. Tem numeral que ele dá uma ideia de coletivo. Por exemplo, eu comprei 1 dúzia de bananas, né? Dúzia quer dizer o quê? 12. Então, ele tem uma ideia de coletivo. Dúzia, dezena, milhar, todos esses numerais que tem essa ideia, né, coletivo, eles são classificados assim, porque ele passa uma ideia. Quando se fala dúzia, é como se fosse, né, um conjunto de 12. Então, ele tem uma ideia de coletivo. Então, os numerais nós dividimos assim: cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo, né? E aqui eu coloquei o conceito. O que é numeral? Numeral é a palavra que indica, que quantifica os seres ou indica a posição em uma ordem, né? Então, esse é o conceito. E aqui eu coloquei abaixo, eu coloquei alguns exemplos, né? Compramos 2 revistas, né? Observe aqui, 2. Esse numeral que eu coloquei aqui, como que você acha que ele se encaixa? Em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário ou coletivo, né? 2 revistas, está se relacionando com quantidade. Se está se referindo à quantidade, então ele vai ser cardinal. Ela tem o triplo da sua idade. Triplo está multiplicando aí por 3. Então, nós temos o número multiplicativo. Dei 1/4 de fruta para o colega. Quarto está dividindo, né, a fruta. Então, aí vai ser o quê? Fracionário. O garoto chegou em primeiro lugar. Primeiro lugar é posição, né? A posição que ele se encontra. Primeiro lugar. Então, vai ser ordinal. E por último, comprei 1 dúzia de bananas. Dúzia, como eu já expliquei para vocês, ele vai ser o quê? Coletivo. Então, essas são as classificações dos numerais, ok? Depois nós vamos fazer atividades, depois vocês revejam aí o vídeo, se tiver dúvida, e nas nossas aulas online vocês podem fazer as perguntas e esclarecer, pode anotar aí no caderno. Depois eu vou mandar o slide, né? Eu fiz o slide, vou mandar para vocês. E é bom vocês terem esses registros, gente, no caderno, né? Não fica só com o que tem na apostila, não. Então você precisa ampliar, né? Escrevam, coloquem o conceito, exemplos, porque todo momento que você for precisar, se for fazer um exercício, ou na hora que você for estudar para a prova, você tem tudo registrado lá no caderno. Ok, gente? Então um abraço para vocês e até a próxima aula.